O presidente do Senado diz que o Congresso trabalha para aprovar a reforma da Previdência. Acordo garante votação da PEC do orçamento impositivo na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e logo depois no plenário. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou hoje que o Congresso trabalha para aprovar a reforma da Previdência. Ele defendeu a articulação entre os poderes em torno da proposta. Nós estamos trabalhando, o Rodrigo, eu, os senadores, os líderes, os deputados, estão todos trabalhando por essa pauta que não é do governo. É uma pauta do Brasil. O que eu estou promovendo e falando nos últimos meses é que esse diálogo, esse entendimento tem que haver em relação a essa relação institucional da Câmara, do Senado e com o Poder Executivo. A PEC do orçamento impositivo vai ser votada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, segundo o acordo de líderes anunciado em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. Os líderes partidários do Senado decidiram que a proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo será alterada e votada nesta quarta-feira na CCJ e em seguida no plenário. Assim como foi o processo de votação na Câmara na semana passada, os senadores pretendem quebrar prazos regimentais e votar a proposta em 2 turnos no mesmo dia. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, esteve no plenário do Senado para confirmar o acordo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enfatizou a importância do diálogo entre as duas casas do Legislativo. Os líderes, senadores, senadoras, discutiram nos últimos dias, desde a semana passada, presidente Rodrigo, essa matéria que é de fundamental importância para o desenvolvimento dos estados e dos municípios brasileiros no que diz respeito à possibilidade de investimentos real e concreta em todos os estados da federação. Muitas das vezes, quase sempre, esses recursos de emendas parlamentares, impositivas individuais, coletivas de bancada e agora coletivas com valor ainda mais substancial para os estados brasileiros, é o único recurso que os estados e os municípios têm para fazer os investimentos em obras de infraestrutura, em obras estruturantes nos 4 cantos do Brasil. O Senado e a Câmara, de mãos dadas com o povo brasileiro, irá estabelecer esse diálogo aberto e fraterno com as instituições. Eu agradeço a presença de Vossa Excelência. Vossa Excelência ajudou a construir o acordo e amanhã, por determinação dos líderes, nós votaremos na Comissão de Constituição e Justiça a PEC do orçamento impositivo e no final do dia, se Deus permitir, entregaremos ao Brasil uma proposta que tem responsabilidade fiscal, responsabilidade social e é sem dúvida o início do tão sonhado Pacto Federativo. Muito obrigado, presidente Rodrigo, pela sua presença no Senado da República. A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou o projeto que fixava prazo para as administradoras de cartões de crédito repassarem ao comerciante o valor relativo às vendas com cartão de crédito. Mas os senadores vão pedir ao Banco Central que regulamente o assunto. O projeto é de autoria do então senador Ataídes Oliveira e limita em 2 dias úteis o prazo para que o estabelecimento comercial ou prestador de serviço receba os valores da venda com cartão de crédito. Atualmente, o comerciante tem que esperar 30 dias para receber o valor correspondente às vendas feitas com cartão de crédito. Mas o relator da proposta, senador Otto Alencar, apresentou um parecer pela rejeição do projeto. Segundo ele, ao estabelecer esse novo prazo,
caso, o custo financeiro referente a esse adiamento provavelmente seria pago pelo consumidor. As instituições financeiras passariam a cobrar tarifas ou juros nas compras com cartão de crédito entre a data da transação comercial e a data da fatura. A proposta surgiu como resultado da CPI dos cartões de crédito, realizada no Senado em 2018. Essa é uma matéria que não é consenso no mundo. Alguns países trabalham com 20 dias, 19 dias, outros com 2 dias. E aqui no caso do Brasil, é importante a gente dar um espaço para que de fato exista competição. E a competição que está ocorrendo é aquela trazida pelas fintechs, que está apenas se iniciando. Os senadores rejeitaram o projeto, mas aprovaram uma moção para que o Banco Central ou o Conselho Monetário Nacional disciplinem os prazos de ressarcimento dos pagamentos feitos com cartões aos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços. Essa moção será entregue pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos ao presidente do Banco Central num café da manhã nesta quarta-feira. Cabe ao Banco Central baixar uma resolução que possa fazer com que o consumidor não seja prejudicado e com que o lojista, que gera emprego, que corre o risco do seu capital para poder abrir o seu negócio, não seja penalizado. E aquele que faz a atividade meio, que é do financiamento, no caso o cartão de crédito, não penalize nem o seu usuário ou seu cliente, muito menos o empresário, o microempresário, etc., que muitas vezes é obrigado a circunvar diante disso. Foi aprovado também um projeto que autoriza o Distrito Federal e os municípios a criarem programas de auxílio financeiro destinado exclusivamente à matrícula de crianças de 0 a 5 anos de idade em estabelecimentos de educação infantil. Os recursos serão distribuídos a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, desde que as crianças não estejam matriculadas em unidade de ensino da rede pública ou conveniada e que as famílias não recebam auxílio creche ou pré-escolar de empresas com as quais mantenham vínculos trabalhistas. Mas o benefício só poderá ser concedido se houver disponibilidade orçamentária e financeira e se não impactar os recursos já destinados à educação básica pública. O fato é que nós estamos atendendo as crianças de 0 a 3 anos que representam o extrato dos 20% por renda domiciliar mais baixa do país, que não vão à escola porque não há vagas. E nós estamos criando mandamentos para que haja, e os municípios terão que procurar recursos. Esse projeto autorizativo vai ser analisado pela Comissão de Educação. Os senadores da Comissão de Infraestrutura receberam hoje o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A pasta é responsável por regular e fiscalizar contratos na área de transportes. Nas rodovias, o Brasil hoje tem cerca de 10 mil quilômetros entregues à iniciativa privada. Já as ferrovias são 29 mil quilômetros. São concessões feitas pela falta de capacidade dos governos de investirem em infraestrutura. Pedágios são cobrados, estradas ganham manutenção e produtos são transportados por todo o país. Mas apesar dos contratos assinados, não há garantia da plena execução dos serviços. Segundo o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, as licitações feitas a partir de 2014 estão comprometidas. De 2014 para cá, infelizmente, o país teve uma recessão, teve uma queda, aonde houve o desequilíbrio dos contratos. Além de se contar que toda a Operação Lava Jato, grande parte das empresas hoje que fazem parte das concessionárias estavam envolvidas, isso criou dificuldade em financiamentos. Todas as concessões da fase 3, exceto da MGO, estão com problemas. Nenhuma delas atende aos investimentos, atende o grau de exigência e de necessidade que deveriam ter sido feitas. Sobre o transporte rodoviário de carga, boa notícia para os caminhoneiros. Nós vamos acabar com as entradas dos caminhões na praça de pesagem de uma forma do seguinte:
passou pelo sensor, ele está com carga excessa, aí ele entra mais à frente, ele entra para o bolsão. Fora isso, vai embora. Então, isso é uma tecnologia fantástica. Mas os senadores aproveitaram o encontro para cobrar fiscalização da ANTT e criticar o estado das estradas brasileiras que já foram entregues à iniciativa privada. Que é o caso que nós vivemos em Santa Catarina. E eu trago a público a minha cobrança de que nenhuma multa foi paga até hoje pela concessionária, que está 7 anos atrasada na principal obra. Não teve um lugar que eu não fui no Mato Grosso do Sul que as pessoas não reclamam em função da demora, do alto preço do pedágio, ou seja, parece que se assinou um contrato e viraram as costas para Mato Grosso do Sul. Quem mora na região de Congonhas, quem mora em Itabirito, paga R$ 5,30 por uma rodovia que continua a mesma porcaria. Já a licitação da Ferrovia Norte-Sul, realizada na semana passada e comemorada pelo governo, também foi bastante criticada. Estão comemorando cinicamente que o valor inicial era 1.200 e que a Rumo pagou 2 bi e tanto. Ai, mas que sucesso maravilhoso. Sucesso nenhum, porque valia era 6,5. A Valec diz que vale 6,5, não sou eu não. A Valec é do governo. Eu brinco que no Brasil os empresários sempre falam de economia de mercado, mas adoram o monopólio. Que é a economia de mercado, deixa ser para os outros. Quando é para si, se puder ter um monopólio, é o ideal. Não é que está, vamos tirar de Minas, vamos tirar daquilo. A gente está olhando o sistema ferroviário como um todo. Isso também não é a agência que define, isso é uma política de governo, aonde é dada uma política de governo e nós estamos construindo as soluções. Acho uma maneira de que o governo está buscando de ter investimento, sem ter que o governo arcar com o investimento que ele hoje não tem capacidade. Em sessão solene do Congresso, nesta terça-feira, foi lançada a Agenda Legislativa da Indústria para 2019, que traz as propostas prioritárias para o setor. Esta é a primeira vez que a Agenda Legislativa da Indústria é lançada em sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O documento começou a ser publicado em 1996 e, nesta 24ª edição, traz 123 propostas em discussão no Parlamento, que são consideradas estratégicas pela indústria, seja porque estimulam ou atrapalham a competitividade. Destas, 14 são classificadas como urgentes e de maior impacto sobre o ambiente de negócios, constituindo a chamada pauta mínima. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, destacou a importância da agenda para o diálogo do setor industrial com o legislativo. O debate e o diálogo tem que ser uma constante em nossas vidas. E a clareza desse debate, o aprimoramento desse debate e esta sessão solene no Congresso Nacional é um sinal para a indústria brasileira. Contem com a Casa do Povo e com a Casa da Federação para debater propostas importantes para o desenvolvimento do Brasil e para a melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros. Expondo publicamente os seus pleitos. O presidente em exercício da Confederação Nacional da Indústria, Paulo Afonso Ferreira, disse que é necessária uma atuação conjunta entre os poderes e a sociedade para superar os problemas econômicos do país. O Brasil ainda não recuperou a produção e os empregos perdidos desde a maior crise de sua história. Esse fato é um forte sinal para todos que têm a responsabilidade política. A recuperação plena da economia exige uma ação coordenada do Executivo, do Congresso e da sociedade para aprovar as reformas que criarão as condições para o crescimento sustentado da economia.
Na agenda, o setor reforça a importância das reformas estruturais, com atenção especial à reforma da Previdência. Uma nova reforma tributária também está na lista de prioridades da indústria. Do documento, constam ainda a ratificação de protocolos ao Acordo de Madrid, com o objetivo de reduzir tempo e custos para que marcas brasileiras se instalem no exterior. E a Lei Geral do Saneamento Ambiental, com o objetivo de diminuir a burocracia e dar maior previsibilidade à concessão de licenças para empreendimentos. Além das reformas da Previdência e tributária, o senador Rodrigo Pacheco defendeu um novo pacto federativo para ajudar no desenvolvimento do país. Que possamos apoiar a reforma do Pacto Federativo Nacional, uma grande reforma fiscal, que faça privilegiar os municípios onde as indústrias estão instaladas, onde as pessoas estão trabalhando e vivem com suas famílias, acabando com essa cultura da centralização de recursos na União, impondo aos agentes políticos que venham de pires na mão a Brasília ou que vão de pires na mão ao governo do meu estado, em Minas Gerais, para poder pedir o mínimo dos recursos para os milhares de municípios brasileiros. Já estão na Comissão de Constituição e Justiça os 3 projetos de lei que fazem parte do pacote anticrime do Senado. Os projetos foram apresentados pela senadora Elisiane Gama, que é a nossa entrevistada de hoje. Olá, o pacote anticrime e anticorrupção começou a tramitar no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com a senadora Elisiane Gama, líder do PPS, que agora vai se chamar Cidadania, que apresentou os projetos no Senado para viabilizar a tramitação. Foi isso, senadora? Foi, Renata. Primeiro, te cumprimentar, dizer da minha satisfação de estar de volta aqui no seu programa. Nós, na verdade, apresentamos os projetos do ministro Moro aqui no Senado. Por que nós tivemos esse entendimento? Sentimos num primeiro momento que havia uma prioridade por parte da Câmara dos Deputados de priorizar a reforma da Previdência, que é uma pauta extremamente fundamental para o Brasil, e tivemos o entendimento de que o Senado poderia caminhar de forma paralela, fazendo um debate mais aprofundado do pacote anticrime, que é muito importante. Nós temos hoje no Brasil 2 temas que fizeram parte, inclusive, das campanhas eleitorais, que estão hoje na cabeça do povo brasileiro. Primeiro, a questão econômica da campanha do presidente eleito, Bolsonaro. Aliás, a questão da segurança, Renata, não foi apenas só do Bolsonaro que foi o seu grande ponto fundamental, mas todos os demais candidatos à presidência da República fizeram o debate da segurança porque é uma preocupação nacional. Se você vê, por exemplo, as pesquisas que foram feitas ao longo dos últimos meses, ou até diria nos últimos 2 ou 3 anos, apresentou sempre a violência como a maior preocupação do povo brasileiro, a necessidade de se ter segurança. Saúde e educação sempre vieram depois, vieram nos últimos anos, não é? Depois. Então, você vê, por exemplo, você fala da questão do crime organizado, do narcotráfico, mas você também fala da corrupção. Então, são 3 temas que ficaram na cabeça do povo brasileiro e que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade. Nós, então, pegamos os 3 projetos, é uma coisa que eu sempre tenho colocado de forma muito clara. A gente não copiou os projetos, nós pegamos os 3 projetos e colocamos, do ponto de vista legal, o caráter de iniciativa pelo Senado. Há, inclusive, alguns pontos dentro das propostas, porque são 2 projetos de lei e um PLC, ou melhor, 2 projetos de lei ordinário, na verdade são 3 ordinários, você tem 2 projetos de lei e um PLC. E em alguns pontos, por exemplo, eu divirjo. 2 ordinários e um complementar, né? Exatamente, o PLC é o projeto de lei complementar, quórum maior. Precisa de um quórum mais qualificado. E em alguns pontos, inclusive, eu divirjo deles, por exemplo, no caso específico da legítima defesa. Agora, mesmo divergido, nós apresentamos o projeto, tivemos o apoiamento de 6 líderes aqui no Senado, porque, para mim, o projeto deveria ser a espinha dorsal, deveria ser o ponto de partida, para que a partir dele nós pudéssemos apresentar emendas, não é, fazer todo um debate aprofundado e apresentar, se um substitutivo, não é, mas ao final uma proposta que fosse coerente com aquilo que os senadores pensam que é melhor para o Brasil e aí seguir para a Câmara dos Deputados, onde haverá, na verdade, a segunda etapa de votação dessa proposta. Senadora, mas a Câmara não vai parar a análise que já começou lá, né? O grupo de
estudo está definindo o plano de trabalho, com um ciclo de audiências públicas sobre o tema. Não seria dispersar a energia, fazer esse trabalho paralelamente, tanto na Câmara quanto no Senado? Certo. Renata, no dia que nós protocolamos, nós fizemos uma semana de caminhada. E eu fui ao Ministério da Justiça, falei com o ministro Moro, para mostrar para ele que a nossa ideia era pegar o projeto dele e tornar como iniciativa do Senado, dando caráter, já que o processo legislativo não permite que o Poder Executivo mande, envie para cá direto para o Senado as suas propostas. E ele falou, olha, se não tiver nenhum problema de ordem político envolvendo, por exemplo, o presidente da Casa, da minha parte haverá todo apoio. Eu, então, digo que vou conversar com o Rodrigo Maia, porque o meu entendimento não é criar problema, ao contrário, é resolver, não é? É encontrar uma alternativa para o Brasil. Conversei com o Rodrigo Maia ainda nesse mesmo dia, o Rodrigo Maia foi extremamente receptivo, falou, Elisiane, senti inclusive ele muito verdadeiro quando colocou isso, olha, o projeto pode andar no Senado, ficam as duas pautas discutindo dentro do Congresso Nacional e foi absolutamente tranquilo quanto a essa temática. Aí eu conversei, depois de já ter conversado no Colégio de Líderes, conversei com os líderes. Quando viemos protocolar o pedido, então houve a manifestação da Câmara de também dar celeridade, colocar como prioridade a questão da pauta, do projeto, da proposta, do pacote anticrime. Então, assim, na verdade, somou. Eu acho que até a nossa iniciativa deu um estímulo maior lá na Câmara para que a coisa pudesse caminhar. Eu acho que nós temos hoje uma soma de esforços e isso é bom. Nós temos aqui 81 senadores, né? Nós temos lá na Câmara 513 deputados, ou seja, nós temos muita gente. Dá para trabalhar na mais absoluta tranquilidade, paz e com resultados importantes para o Brasil. E dá para pensar na adoção de uma nova estratégia também? Pensar em um trabalho conjunto? Não, eu acho que ao finalizar uma proposta, que inclusive eu quero fazer esse encaminhamento, ao finalizar a proposta daqui, a gente poderia ter um entendimento com a Câmara, porque a Câmara também vai vir um de lá para cá. Então, na verdade, há um cruzamento, não é? Quando começa aqui, termina lá, para ir para a sanção e vice-versa. Então, eu acho que a gente pode, ao final, ter apenas uma proposta, não? Um substitutivo que seja conclusivo e que vá à presidência da República para que o presidente possa sancionar ou vetar conforme o entendimento que o governo tiver. Senadora, o projeto, especificamente o conjunto de projetos, ele vai promover alterações em 14 leis. Isso. Né? Como a senhora imagina que vai andar isso dentro do Senado? É uma iniciativa bem ampla, não é? Você tem alteração de Código Penal, de Código de Processo Penal, você tem uma série de alterações. Lei de improbidade administrativa, lei de crimes hediondos. Perfeitamente, você elencou muito bem. São, na verdade, 14, não é? Leis que serão alteradas e que nós teremos um arcabouço legal diferenciado a partir da aprovação dessa proposta. É um processo que, no meu entendimento, Renata, merece de todos nós uma atenção mais diferenciada, não é? Eu vou, inclusive, protocolar um pedido de audiência pública para que um dos projetos que hoje é o senador Marcos Duval possa ter um detalhamento e um debate muito mais aprofundado, trazer pessoas, por exemplo, como o senador Marcos Duval, que também é do seu partido, né? Que é o relator. O projeto que ele está relatando trata de legítima defesa, prisão em segunda instância, definição de organizações criminosas, crimes de resistência e regime de segurança máxima. Ele foi com abacaxi, né? Foi maior e é o mais polêmico, inclusive. É o mais polêmico. Porque tanto o crime comum, que mesmo correlato com o crime eleitoral, passe para a justiça comum, que é o caso do nosso colega Rodrigo, ele tem meio que um certo entendimento de alguns senadores, muito embora também não tenha de todos. Isso é bom a gente sempre deixar muito claro. O Caixa 2 também já com esse certo entendimento, não é? Mas que aí foram distribuídos para o senador Rodrigo Pacheco e para o senador Márcio Bittar. Exatamente. Já a proposta do Marcos, ela é muito ampla, ela é muito grande, então ela tem no meu entendimento, uma necessidade de um aprofundamento desse debate, não é? Então a gente precisa, no meu entendimento, fazer audiência pública, trazer aqui especialistas em segurança, que têm entendimento, por exemplo, acerca do crime organizado, do narcotráfico, que é um crime complexo. Você precisa, na verdade, debruçar e ter uma ação mais diferenciada que envolva inteligência, enfim, uma série de critérios e a partir daí, do que a gente receber, fazer as alterações necessárias. Eu, por exemplo, acho que faltou um pouco no projeto um entendimento mais voltado para a prioridade do ponto de vista orçamentário e mudança da legislação para flexibilizar, para que a gente possa ter prioridade orçamentária para essa política, por exemplo, e aí trata a questão da ressocialização. Você tem um país com mais de 1.000 internos do sistema prisional e que se transformou, na verdade, em centros de processamento de violência. Ele é um processador de violência. Você entra com o crime de baixo potencial ofensivo e sai de lá numa verdadeira escola do crime. Então, eu vejo que o projeto deveria
deveria contemplar, a partir de uma mudança na legislação, para que a gente tenha, por exemplo, recursos do Fundo de Políticas sobre Drogas, que deveria ter um aproveitamento melhor, não tem, porque é o engessamento da legislação. Então, uma proposta que também nós estaremos apresentando como uma alternativa a outra, porque não consta no projeto, não é? Mas que não é matéria alheia, ao contrário, ela tem está toda dentro da perspectiva, e a gente vai apresentar para que a gente tenha uma melhoria da proposta. Eu acho que, ao final, a gente tem que ter celeridade, mas a gente não pode atropelar, não é? Eu acho que as etapas precisam ser consideradas e a gente precisa ouvir para que a gente possa realmente ter um projeto final bem conclusivo. Senadora, a senhora já se comprometeu em apresentar uma emenda para tratar da legítima defesa. Na verdade, do excludente de licitude. Perfeitamente. Né? Então, o que a senhora acredita que deve mudar? Eu vou suprimir, na verdade, a minha proposta é de supressão. Por quê? Porque eu acho que hoje o que a gente tem em termos de legítima defesa é bem contemplado. A gente precisa entender, Renata, que a gente tem bons e maus em todos os lugares. Eu sou jornalista, você é jornalista. Tem bons e maus jornalistas, tem bons e maus médicos, tem bons e maus profissionais, assim como tem bons e maus militares. Então, a gente precisa ter uma definição clara na legislação para impedir, por exemplo, que a gente dê autorização para que as pessoas possam matar. Então, isso é uma grande preocupação. Eu mesmo já acompanhei várias situações. E a senhora avalia que o projeto ele traz isso, a autorização para matar? Ele traz isso, do jeito que está. Porque o ministro nega, ele diz que não é assim. Ele fala que não, mas é. E ainda mais, não só para o agente de segurança, mas para todo cidadão. Você associa isso a hoje uma liberação de posse de arma, que praticamente todo brasileiro tem hoje. Eu digo, claro que eu estou usando aqui uma força de expressão, mas é isso, porque não há mais tanto critério para você ter uma arma dentro de casa com a determinação presidencial. Você associa isso e coloca, por exemplo, uma liberação, digamos assim, sem um limite adequado, colocando critérios extremamente vazios, como a questão da violenta emoção, não é? Qual o critério que você vai mensurar isso? Você pode estar criando um problema gravíssimo no Brasil. Então, eu vou fazer uma proposta de emenda supressiva para que a gente possa retirar esse parágrafo que foi colocado, se não me foge a memória, no artigo 1, no artigo 43, se não me foge a memória, estou até aqui com ele em mão, mas a ideia é que a gente possa, na verdade, ter essa supressão no artigo 23, né, que faz uma alteração no Código Penal, a gente pede a supressão desse parágrafo, porque entendemos que vai melhorar o projeto para a sociedade brasileira. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Uma data que foi instituída para chamar atenção para um transtorno neurológico que causa uma desordem no desenvolvimento cerebral, mas ainda gera muito preconceito. Autismo é um espectro. Não existem 2 autistas iguais. Pessoas com autismo não mentem, não julgam, não fazem jogos mentais. Talvez possamos aprender alguma coisa com elas. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Encerramos essa edição com as imagens do prédio do Congresso Nacional iluminado de azul pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado hoje. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.